de saudar a autora, aqui ao meu lado, assim como os membros da mesa, o Afonso, em representação dos temas originais, e do Bárbaro também de apreço a esta casa, a Biblioteca do Seixal, pelo acolhimento e pelo espaço que eu tive a oportunidade de visitar, que é maravilhoso. Hoje vou fazer uma coisa inédita, vou fazer uma apresentação de um livro. Vou ter que ler, normalmente falo de improviso, mas dado o acontecimento em si e dado a particularidade da obra, eu li um pequeno texto e vou escrever algo que é diferente de mim, que é ler. Então as minhas primeiras palavras são naturalmente para a autora, para agradecer o convite que me foi formulado, para hoje apresentar naturalmente a obra Jogos de Perfídia. Sendo a minha forma expressiva ligada à poesia, foi encarado este convite como um grande desafio, porque naturalmente, como habituado a escrever poesia, ser solicitado para analisar, comentar e apresentar uma obra escrita em prosa foi para mim um desafio imenso. Até pensei que não estaria à altura, espero que esteja à altura do acontecimento. Contudo, gostando eu de ler um bom livro e pela amizade que tenho pela autora, não poderia recusar o convite e daí o facto de estarmos aqui com muita honra, associar-me a este evento e tentar, com a minha visão, tecer algumas palavras acerca da obra que eu hoje aqui apresentar. Tive o prazer de contactar com a autora, ainda este livro era apenas um projeto. Andava ela à procura da editora e congratulo-me pela temas originais que é colocado a sua chancela nesta obra. Apercebi-me durante a conversa que tive com a Maria de Fátima na altura, uma conversa por telefone, que estaria perante um sonho que teria toda a razão para se tornar real e muito mais. Apercebi-me de imediato que estaria perante uma obra que seria, por si, um livro merecedor dos mais elogiosos comentários e que deveria ser, sem dúvida, publicado e ser alvo de leitura do público. Não me enganei nessa apreciação, nesse pressentimento que tive desde o primeiro minuto e pretendo mostrar isto mesmo através da minha pequena intervenção. Desde já peço desculpas à autora pela inconfidência em relação a esta matéria, mas quando Maria de Fátima me convidou para hoje estar aqui presente, disse-me que eu iria ler a obra muito rapidamente. Eu nunca pensei que assim seria. Não só li o livro rapidamente, como devorei cada palavra de uma forma apaixonada e cativante. Reafirmo e registro com apreço que esta obra literária me absorveu por completo da primeira página até à última e dei por mim a mergulhar na mesma sem conseguir parar de ler rendido até ao seu fim. Considero que são poucos os livros que me cativam de forma tão apaixonada e sublime como este. Dei por mim a viver os quadros e as imagens descritas no livro, a ser quase uma personagem off que visualizava em loco os próprios acontecimentos e quase me considerando eu cliente da taberna da Dona Januária, ou mesmo ter conhecido a própria Mina Ana a deslizar pelas ruas. Este livro teve o condão de abraçar por completo a minha atenção, muito mais que isso direi. Fez com que a minha imaginação pudesse flutuar em reflexões, ou até mesmo preencher o meu próprio ser, os mais diversos conhecimentos da sociedade tradicional e conservadora do nosso país na primeira metade do século passado. O rigor histórico, dos passos, das personagens, dos diálogos e dos acontecimentos, os mais pequenos pormenores não foram esquecidos pela autora. Existiu, sem dúvida, e naturalmente teve que existir, um grande trabalho histórico de pesquisa, de investigação, que a Maria de Fátima fez e enriqueceu, sem dúvida, todo o contexto sociocultural do próprio livro, dando-lhe uma atmosfera e um enredo que, por muitas palavras que eu possa aqui hoje dizer, serão sempre pequenas para glorificar o valor da própria obra. Quando peguei neste livro, pensei que iria ler um simples romance. Por engano. É uma história, de facto, de amor puro. Mas à medida que desfolhava as páginas e envolvia-me na trama
que de uma forma admirável me conduzia e seduzia, verifiquei que este livro me absorvia de uma forma, de uma mestria assinalável e, conforme referi, toda a realidade social do princípio do século XX me contemplou e me abraçou. Mais, mergulhei nas mais dispares relações humanas, do amor ao ódio, da amizade, passando pela ternura, pela crueldade, passando até mesmo pela própria morte, de uma espiral de emoções, de ações e de acontecimentos, de histórias vividas dentro da própria história, que conduziram a minha leitura até ao seu desfecho final. Uma excelente narrativa social sem dúvida. Simples, apaixonada e intensa. De uma forma sublime, a transmite uma realidade fiel à data, e volto a reforçar esta situação, que levou-me a considerar e a comparar esta obra a outras tantas escritas por grandes mestres e referências da nossa literatura. Dei para mim a recordar alguns livros que fizeram parte da minha grande infância e do meu crescimento. Poderia dar como exemplo as pupilas do Sr. Reitor, de Júlio Diniz, ou até mesmo as viagens da minha terra, de Almeida Garrett. Tal a mestria, o uso da linguagem emprega nessas obras, que eu faço a comparação para com esta, que tornou este livro um fiel condutor e de um estatuto semelhante a possuir, sem dúvida, a capacidade de emocionar milhões e ser muito mais que um simples livro. O escritor, no mesmo, tem um potencial de comunicação fantástico e um poder narrativo fantástico que irá cativar com certeza quem o ler. As relações humanas, conforme eu disse, são sem dúvida o prato forte deste livro. Destaque o papel da mulher e a imagem do feminino que esta obra relata, os seus tabus, a luta de classes, a imagem por quem lutou pela igualdade de direitos e de oportunidades, torna, sem dúvida, esta obra uma epopeia que, à semelhança de tantas outras, rasga fronteiras do ser e leva à nossa condição humana. Uma obra é avaliada pela capacidade que possui em captar a atenção do leitor, do despertar do mesmo um conjunto de emoções que possam provocar os mais diversos sentimentos e emoções. Jogos de perfídia é tudo isto. Leva à completa comunhão entre o leitor e o livro, a um casamento perfeito que causa um sabor especial, sendo humano, à vontade e ao querer. Este livro possui os mais diversos ingredientes que já tive a oportunidade de referir. Por outro lado, possui a riqueza de personagens perfeitamente enquadradas no contexto social e histórico, que, através de uma atitude dinâmica criada pelo próprio autor, dão uma dimensão ética assombrosa a todo este enredo, tornando este livro, e muito mais que um livro, mas numa obra de referência que deve ser lida por todos nós. Somos convidados, ao longo do livro, a viajar pela sociedade portuguesa do início do século XX e muito mais. Podemos ter hoje a capacidade de comparar aquilo que se vive atualmente no nosso país com aquilo que existia no princípio da sociedade portuguesa e tirar daí as suas próprias ilações. Mudam-se os tempos, nem sempre as mentalidades. Mudam-se os tempos, mas nem sempre as vontades. E enquanto existir um ser humano, normalmente os acontecimentos têm tendência de se repetir. Não irei alongar muito mais. Gostaria de terminar a minha longa intervenção convidando cada um a ler esta obra e abraçar todo o seu enredo final até ao fim. E quando chegarem ao fim, verão aquilo que eu quero dizer. Agradeço à autora e amiga Maria de Fátima Gouveia por esta bela oportunidade de estar aqui, por dar a conhecer esta obra, sem dúvida escrita com uma simplicidade única que a própria Maria de Fátima demonstra nas suas relações humanas e que possui o seu cunho pessoal na sensibilidade das palavras. Li, senti e vivi. Mergulhei e refleti ao longo do livro. Sonhei apaixonadamente. E também sonhei que este será sem dúvida o primeiro livro de outras obras de igual qualidade, assim a autora nos quer oferecer no futuro. Parabéns, Maria de Fátima, e obrigado a todos pela vossa